Você cresceu acreditando que se fosse uma boa pessoa, o mundo retribuiria. Que se fosse gentil, justo, paciente, você seria recompensado. Mas pare e olhe ao seu redor. Quantas pessoas boas você conhece que vivem sendo usadas, ignoradas ou descartadas? Quantas vezes você mesmo engoliu o choro, silenciou a dor, estendeu a mão para alguém que nunca sequer olhou nos seus olhos com sinceridade? Existe uma verdade que ninguém tem coragem de te dizer quando você ainda é ingênuo. O mundo não é gentil com os bondosos, ele devora os desatentos. A bondade sem estratégia não é virtude, é convite. Convite para ser explorado, manipulado, para virar tapete em nome da paz. Maquiavel jamais romantizou a existência. Ele enxergava a natureza humana como ela é, imperfeita, ambiciosa, volátil. Para ele, não bastava ser bom, era preciso ser temido, ou ao menos respeitado. Porque a verdade é simples: quem não impõe limites, vira campo aberto para os caçadores de conveniência. E você sabe do que estou falando. Sabe aquele cansaço que você carrega? Aquela sensação de que está sempre dando mais do que recebe? De estar em ambientes onde sua voz é ignorada, suas ideias descartadas, sua presença esquecida? Não é azar. Não é karma. É porque você jogou um jogo brutal com as regras erradas. Você apostou em bondade num sistema que premia dominância. Jogou limpo num tabuleiro onde todo mundo blefa. E não adianta fugir dessa realidade. Não adianta fingir que um dia as pessoas vão mudar só porque você ama com sinceridade. Elas não mudam. Elas apenas aproveitam até você mudar. Até o dia em que você parar de implorar por espaço, parar de se curvar, parar de justificar a ausência de respeito. Quantas vezes você se desculpou por coisas que nem eram sua culpa? Quantas vezes calou sua dor para manter um ambiente agradável, mesmo quando aquilo te rasgava por dentro? Quantas vezes fingiu não perceber que estavam te usando, só para não perder pessoas que, no fundo, já tinham te perdido faz tempo? É aí que Maquiavel entra. Não como vilão, mas como cirurgião da verdade. Ele não escreveu para agradar corações frágeis. Ele escreveu para acordar mentes adormecidas. É muito mais seguro ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Dura, né? Mas pense bem. Quantas pessoas te amam de verdade? E quantas simplesmente se aproveitam da sua doçura? Quantos estariam ao seu lado se você parasse de servir, de ceder, de sangrar por eles? A bondade é um dom, sim, mas quando ela não vem acompanhada de consciência, ela te afunda, te transforma em refém do próprio coração, te faz aceitar menos, tolerar o intolerável e justificar o injustificável. Você não precisa parar de ser bom, mas precisa parar de ser burro. E sim, essa palavra incomoda, mas ela é necessária. Porque burrice emocional é repetir os mesmos padrões esperando resultados diferentes. É acreditar que só porque você não faria, ninguém faria. Mas eles fazem, eles traem, eles mentem, eles sugam e depois te culpam por secar. É hora de entender uma coisa: quem sobrevive nesse mundo não é o mais puro, é o mais preparado. A pureza sem preparo é como um cordeiro no meio de lobos, bonito, mas condenado. E não pense que ser preparado significa se tornar cruel. Não é isso. Ser preparado é ver o mundo com clareza, agir com inteligência e proteger sua energia como um bem sagrado. É olhar nos olhos de quem diz "eu te amo" e conseguir enxergar se é amor ou apenas dependência, se é carinho ou apenas uma tentativa de controle. Acorde. Você foi educado para acreditar que sofrer em silêncio é nobre, que dar chances infinitas é prova de maturidade, que perdoar quem não mudou é sinal de grandeza. Mas sabe o que isso realmente é? Um processo lento de autodestruição, com aplausos de quem te assiste afundar. Chega. O que Maquiavel nos ensina,
e que a vida confirma todos os dias é que as pessoas não são movidas por compaixão, mas por interesse. E isso não significa que todo ser humano é mau. Significa que todo ser humano é capaz de ser mau, se a oportunidade for conveniente. Se você for sempre o que entende, o que espera, o que perdoa, o que se doa, você está oferecendo ao mundo uma versão sua que só atrai predadores emocionais. E antes que você diga, mas eu sou assim, não consigo ser diferente, te digo, isso é mentira que você repete para evitar a dor da mudança. Porque sim, mudar dói, mas continuar sendo sugado, ignorado, pisado, dói muito mais. Você só está anestesiado. Você se acostumou a doer em silêncio. Mas e aí? Vai seguir assim? Vai continuar acreditando que um dia alguém vai enxergar o seu valor só porque você foi paciente? Vai continuar oferecendo seu coração limpo para mãos sujas, achando que amor muda gente que não quer mudar? Escuta, o mundo não respeita os bons que não sabem dizer não. O mundo admira quem se posiciona, quem impõe respeito com a calma de quem sabe exatamente o que vale. É por isso que você precisa começar a se olhar diferente. Não como vítima, mas como alguém que por muito tempo se traiu em nome da harmonia. Harmonia essa que nunca existiu. Era só controle disfarçado de paz. Você se doou demais por medo de perder. Mas e agora? O que sobrou de você? Quando foi a última vez que alguém cuidou de você com a mesma entrega que você oferece? Quando foi a última vez que você se escolheu? Maquiavel não escreveu para te tornar um vilão. Ele escreveu para te lembrar que neste mundo, quem não entende o jogo, vira peça no tabuleiro dos outros. E peça não tem destino. É movida por mãos alheias, descartada sem aviso, esquecida quando perde a utilidade. Você quer continuar sendo útil para os outros enquanto se destrói por dentro? Ou finalmente vai começar a construir uma versão de si que ninguém mais pode manipular? Não adianta ser luz em um mundo que só valoriza a sombra. Você precisa ser luz. Mas uma luz que cega quem tentar te apagar. Uma luz que ilumina caminhos, sim, mas também queima quem se aproxima com segundas intenções. Porque no fim das contas, bondade sem limites vira fraqueza. E fraqueza, nesse mundo, é sentença. Você não está aqui para ser usado, esquecido, diminuído. Você está aqui para ser respeitado. E para isso, é preciso escolher quando ser bom e quando ser implacável. Não com vingança, mas com ausência. Não com raiva, mas com distância. Não com gritos, mas com silêncio. Silêncio que impõe. Silêncio que incomoda. Silêncio que transforma. Porque é no momento em que você para de explicar que eles finalmente começam a entender. E quando esse entendimento vier, já será tarde. Porque você não vai mais estar lá. Sabe qual é o som mais alto que alguém pode ouvir? É o som de uma ausência. É o barulho do nada depois que alguém que importava simplesmente para de responder, de justificar, de implorar para ser entendido. Durante muito tempo, você acreditou que precisava falar para ser ouvido. Que precisava explicar, argumentar, provar. Você acreditou que, se fosse claro o suficiente, calmo o suficiente, paciente o suficiente, eles entenderiam. Mas não entenderam. E nem vão. Porque as pessoas não ouvem palavras, elas ouvem perda. Elas não reconhecem o valor da sua presença enquanto ela está ali todos os dias. Elas só percebem o impacto da sua existência quando você vai embora sem aviso, sem barulho, sem espetáculo. Aí sim, o mundo delas começa a desmoronar. Mas por dentro, em silêncio, igual você desmoronou um dia, calado, sozinho, enquanto sorria para parecer forte. E é aí que Maquiavel sussurra do passado com uma frieza que parece brutal, mas é libertadora. Nunca interrompa um inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Quantas vezes você interrompeu? Quantas vezes alertou, tentou salvar,
Tentou fazer alguém perceber que estava te machucando, mesmo que você não dissesse com todas as letras. Você tentou mostrar que estava ferido, que merecia mais, que estava sendo esquecido, substituído, desvalorizado. E no fim, você foi chamado de sensível, dramático, exagerado. Sabe por quê? Porque você estava tentando explicar sua dor para quem se beneficiava dela. A verdade é essa. O silêncio é a única linguagem que quem vive de controle entende. Porque o silêncio não negocia. O silêncio não pede. O silêncio não precisa da permissão de ninguém. Ele apenas vai. E quando ele vai, leva tudo com ele. A paz que você trazia, a presença que sustentava, o apoio que era constante. Você acha que ninguém percebe. Mas percebem. Só não admitem. Porque admitir isso é encarar o espelho. É encarar a culpa. E a maioria das pessoas prefere fingir que não sabe por que você sumiu, do que admitir que foram elas que te empurraram para longe. Maquiavel entendia o poder do tempo e da distância. Ele sabia que, às vezes, mais vale desaparecer do que tentar convencer. Porque convencer quem não quer entender é se ajoelhar diante de um altar vazio. É sacrificar sua paz por uma causa perdida. E enquanto você se esforça para ser compreendido, eles seguem em paz. Eles dormem bem. Você não. Eles seguem a vida. Você congela esperando uma resposta que nunca vem. Eles não voltam, mas ficam ali, de longe, observando se você ainda está disponível. É nesse momento que o silêncio se transforma em arma. Não uma arma de guerra, mas de libertação. Você não precisa brigar com ninguém, não precisa gritar, não precisa provar que está certo. Tudo o que você precisa fazer é sumir, mas sumir de verdade. Sumir da conversa, da disponibilidade, da justificativa. Sumir emocionalmente. Sumir energeticamente. Sumir das expectativas alheias. E quando você faz isso, acontece uma coisa curiosa. O jogo vira. Quem ria do seu silêncio começa a ser atormentado por ele. Quem achava que você era fraco por perdoar demais começa a te enxergar como alguém que não volta mais. E aí, meu amigo, o medo bate. Porque agora o silêncio não é mais submissão, é estratégia. É a tática de quem cansou de dar murro em ponta de faca. De quem entendeu que continuar falando com quem não escuta é se destruir devagar. A sua ausência é uma declaração, uma sentença, um grito mudo dizendo acabou. E o mais bonito disso tudo é que você não precisou atacar, não precisou machucar. Você apenas fez aquilo que nunca tinham visto em você. Você se escolheu. Escolheu parar de implorar. Escolheu parar de bancar o terapeuta emocional de gente instável. Escolheu parar de ser o ombro de quem nunca foi abrigo para você. E não importa o quanto você amou, o quanto se importou, o quanto tentou. A partir do momento em que você decidiu se retirar, algo mudou para sempre. Eles perderam o controle. E quando perdem o controle, tentam inverter a narrativa. Dizem que você virou a cara, que você ficou frio, que você mudou. Mas a verdade é que você apenas parou de implorar para ser visto. Você entende agora? Seu silêncio não é desprezo, é respeito, é alto valor. É você dizendo, se eu preciso me anular para estar perto, então a minha ausência vai falar por mim. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelos sentidos, pois todos podem ver, mas poucos sabem sentir. As pessoas viram você disponível, amoroso, compreensivo, mas não sentiram a sua dor, não sentiram o peso que você carregava. Agora vão ver sua ausência e sentir a falta que você faz. Mas entenda, você não desaparece para ser notado. Você desaparece porque quem só nota você quando você some, não merece te ter quando você está. E essa é a lição que só o silêncio ensina. Você não precisa provar que mudou. Não precisa mostrar que está mais forte. Sua nova presença, silenciosa, seletiva,
fria, já diz tudo. E para quem te perdeu, esse silêncio vai doer mais do que qualquer briga. Não procure vingança, não deseje o mal. A vida já se encarrega de fazer ecoar aquilo que você se recusou a dizer. E quando ecoar, eles vão lembrar e vão entender. Tarde demais. Chega uma hora em que você precisa encarar uma escolha que define sua vida. Ou você assume o controle do jogo, ou continua sendo movido por mãos que não se importam com o seu destino. E a maioria das pessoas está tão ocupada tentando agradar, sobreviver, ser aceita, que nem percebe que já virou peça há muito tempo. Pior, peça descartável. Você sabe o que significa ser peão? É ser útil, até não ser mais. É ser colocado em cena quando convém, sacrificado quando necessário e ignorado quando não serve mais à estratégia de alguém. Peões não têm poder de decisão. Eles seguem ordens, são levados, não levam. E você tem vivido assim, sendo levado. Levado pela culpa, pela carência, pelas promessas que nunca se cumpriram, pelas expectativas que não foram suas, mas que você abraçou como se fossem. Você tem andado em círculos, tentando encontrar dignidade em situações que já te colocaram no chão. Tentando manter vínculos com pessoas que, na prática, só te veem como escada, distração ou muleta emocional. Maquiavel jamais escreveria sobre um homem que vive pedindo para ser valorizado. Ele falava sobre posicionamento, percepção, poder. E sabe o que ele dizia? Quem quiser enganar encontrará sempre quem queira ser enganado. Você tem sido esse quem queira. Tem se enganado todos os dias com migalhas, com desculpas, com retornos vazios. E não é só culpa dos outros. É você quem continua se colocando no tabuleiro errado. Acorde. Você quer respeito, mas continua se vendendo por afeto. Quer reciprocidade, mas se doa mesmo sem retorno. Quer ser levado a sério, mas vive explicando, se justificando e implorando por atenção de quem já mostrou que não te escuta. Isso não é amor. Isso é dependência disfarçada de esperança. Você quer saber como sair desse ciclo? Pare. Pare de agir como quem precisa da aprovação de todo mundo. Pare de aceitar menos. Pare de continuar onde você só é lembrado quando é conveniente. Porque quando você se cala diante do desrespeito, você está dizendo, eu aceito. E uma vez que você aceita, você vira peão. Mas o jogo muda quando você decide jogar. E não estou falando de manipular, de ferir, de se tornar frio por vingança. Estou falando de consciência, de saber quem você é, o que você oferece e o que não aceita mais carregar. Ser jogador não é ser cruel, é ser seletivo. É saber se retirar no silêncio. É reconhecer o teatro emocional e sair da plateia sem avisar. É entender que a sua vida não pode mais ser conduzida pelas escolhas de pessoas que só pensam nelas. Você já segurou a barra por tempo demais. Já explicou o que sentia para quem nunca teve coragem de mergulhar no próprio vazio. Já tentou reconstruir o que foi quebrado por gente que nunca teve intenção de consertar nada. Agora é sua vez. A sua vez de parar de ser útil e começar a ser necessário para si mesmo. A sua vez de não aceitar mais o lugar de peça. A sua vez de entender que quem não joga com consciência vira troféu na prateleira de quem nunca te levou a sério. Você acha que vai mudar alguém estando sempre disponível? Você acha que vão te valorizar só porque você insiste? Acha mesmo que paciência infinita vai converter egoísmo em amor? Isso não é persistência. É autoabandono. E enquanto você se anula, a vida vai passando. As oportunidades vão embora. O seu brilho vai sendo gasto para iluminar caminhos de quem nem olha para você. Maquiavel entendia que o poder não está em ser amado por todos. Está em ser respeitado pelas decisões que você toma. E respeitado é aquele que impõe presença com integridade e ausência com firmeza.
Respeitado é quem não teme cortar laços com quem usa o afeto como moeda de controle. Você acha que vão parar de te ferir só porque você pediu com educação? Eles só vão parar quando perceberem que você não volta mais. Quando entenderem que agora você não implora, você some. Não grita, você corta. Não sofre em público, você se reconstrói em silêncio. Chegou o momento de parar de tentar entender os outros e começar a entender por que você ainda insiste em se diminuir. Você não precisa ser o herói na história de ninguém. Você precisa ser o autor da sua. Você precisa parar de doar páginas da sua vida para quem só aparece para rabiscar seus sonhos com a caneta da conveniência. E isso só acontece quando você para de viver como peça e decide ser jogador. Com calma, com estratégia, com presença. Você não nasceu para viver implorando por espaço em histórias alheias. Você nasceu para escrever a sua, de forma tão poderosa que até o silêncio entre os capítulos ecoe. Então, repita para si: eu não serei mais uma peça no tabuleiro dos outros. Eu serei o jogador que decide os próximos passos. Em nome da minha paz, da minha dignidade e da minha própria narrativa. E se alguém sentir falta de você depois da sua retirada, deixe sentir. O tempo que você gastou tentando ser notado, agora será investido em se tornar inalcançável. Você já parou para pensar em quantas vezes você entregou demais? Demais atenção, demais esforço, demais perdão, demais amor. E o que recebeu em troca? Silêncio, desdém, desculpas esfarrapadas. Quando alguém precisava, você era o primeiro a atender. Quando era você quem precisava, as mensagens ficavam sem resposta. O telefone não tocava, a preocupação era seletiva, a presença condicional. Você chamava isso de lealdade, eles chamavam isso de conveniência. Existe uma verdade crua que você precisa ouvir. Mesmo que doa, lealdade é moeda rara num mundo que vive de trocas superficiais. É fácil dizer que é leal quando tudo vai bem. É fácil prometer quando a presença é confortável. Mas, quando sua dor não serve mais de palco, quando sua paciência não alimenta mais o ego de alguém, é aí que você vê quem está por você e quem está por si mesmo. E sabe qual foi seu erro? Você continuou entregando o melhor de si para quem te oferecia o mínimo. Você se dobrou para caber em espaços que nunca foram construídos para te abrigar. Você se manteve fiel a quem mudava de ideia com o vento. Você se calou para não gerar conflitos, enquanto se partia em pedaços por dentro. E ainda chamavam isso de paz. Mas não era paz, era prisão. Era você tentando manter viva uma conexão que só pulsava porque você colocava os dois corações para bater. E é aqui que entra o ensinamento maquiavélico que ninguém gosta de encarar. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O que isso significa? Que no mundo real, o mundo que Maquiavel analisou com frieza cirúrgica, a maioria das pessoas valoriza o que ganha, não quem entrega. Elas não veem o seu esforço, elas veem o quanto isso beneficia elas. E no momento em que você parar de beneficiar, elas desaparecem. Por isso, a pergunta que você precisa responder agora não é: será que vão mudar? A pergunta é: por que você ainda está entregando tudo para quem não se esforça nem um pouco? A verdade é que você confundiu lealdade com servidão. Achou que amar era aguentar tudo. Achou que ser maduro era aceitar desculpas atrás de desculpas. Achou que manter relações era ignorar todos os sinais de abandono disfarçado de afeto. Mas isso não é maturidade. É medo. Medo de ficar sozinho. Medo de perder. Medo de admitir que quem você ama talvez nunca tenha realmente te amado do jeito que você merece. E o medo, quando guia a lealdade, transforma amor em submissão.
Você já parou para observar o padrão? Quem mais te fere é sempre quem sabe que você não vai embora. Porque você ensinou isso, com cada retorno, com cada chance nova, com cada perdão dado antes mesmo de haver arrependimento real. Você deu a eles algo valioso, previsibilidade, e pessoas previsíveis não são respeitadas, são usadas. Você acha que está sendo leal, mas está sendo previsível. A mesma pessoa que desaparece quando você mais precisa, volta quando precisa de você. E você atende, sempre atende. Porque você tem um bom coração, não é? Mas escute com atenção. Um coração bom, quando mal administrado, vira armadilha. O mundo vai sugar até a última gota da sua alma se você continuar derramando para mãos que só sabem pegar. E aí, quando você estiver vazio, vão te culpar pela bagunça. Vão dizer que você mudou, que você está diferente. Claro que está. Você está cansado. Cansado de amar sozinho. Cansado de se doar em vão. Cansado de manter promessas que ninguém mais lembra. Cansado de servir café quente para gente que só chega quando esfria. Você precisa entender que lealdade sem reciprocidade é desperdício. E pior que isso, é autotraição. Você não deve nada a ninguém que ignora o que você sente. Você não deve presença onde há ausência. Você não deve palavras onde há silêncio calculado. Maquiavel nos lembra que o poder está em saber quem merece o quê. Você não deve retribuir tudo o que recebe. Você deve filtrar, selecionar, proteger. A sua energia não é infinita. A sua paciência tem prazo. E sua alma, por mais resiliente que seja, também se cansa de ser empurrada para segundo plano. Pare de oferecer o ouro do seu caráter para quem só devolve poeira emocional. Pare de emprestar o melhor da sua alma para quem trata você como última opção. Pare de chamar de amizade ou amor aquilo que, no fundo, é apenas um contrato invisível onde só você assina. Você sabe quando alguém é leal, porque lealdade não pede provas. Ela se mostra na constância, na presença, no silêncio que acolhe, não que abandona. Então, daqui para frente, pare de entregar o melhor para quem dá o mínimo. Não por orgulho, mas por respeito próprio. Deixe que sintam sua ausência. Deixe que se perguntem por que você se afastou. Deixe que descubram tarde demais que perderam algo que não vão encontrar em mais ninguém. Alguém que era leal mesmo sem receber o que merecia. E quando voltarem, quando mandarem aquela mensagem sem vergonha, aquele oi sumido, aquele senti sua falta, responda com silêncio, não para ferir, mas para ensinar. Porque lealdade é moeda rara. E você agora só negocia com quem tem valor. Você já percebeu como sentir demais nesse mundo é quase um risco de morte emocional? Não literalmente, mas em tudo o que nos quebra por dentro. Quando você sente demais, espera demais. Quando espera demais, se frustra. Quando se frustra, se culpa. E quando se culpa, volta para o mesmo ciclo. De novo e de novo. Mas Maquiavel já tinha enxergado isso séculos atrás. Ele sabia que o poder real nunca foi de quem sente com intensidade, e sim de quem sabe quando parar de sentir. Não é sobre virar pedra, é sobre virar mestre da própria emoção. Porque enquanto você reage ao que os outros fazem, você está no controle de quem? Deles. Você acorda bem, mas basta uma mensagem ignorada, um visto sem resposta, uma ausência não explicada, e o dia inteiro desaba. Você entrega a sua paz para mãos que nunca souberam segurá-la com respeito. Você ainda sente por quem já não sente mais nada por você. E é exatamente aqui que mora a armadilha. Sentir demais te torna vulnerável, não no sentido humano, mas no sentido estratégico. E aqui a frieza entra não como punição, mas como salvação. A frieza estratégica não é sobre ser cruel, é sobre saber o momento de parar.
Parar de alimentar vínculos com gente que só te procura quando está carente. Parar de responder expectativas que nunca foram suas. Parar de dar explicações para quem já decidiu não entender. Você precisa aprender a esfriar, não o coração, mas o impulso de ser sempre o bonzinho, de salvar, de resolver, de estar disponível, de colocar o sentimento dos outros acima do seu instinto de preservação. Maquiavel não escreveria uma carta de consolo. Ele escreveria um manual de guerra emocional, e nesse manual estaria escrito algo assim: se você quer vencer, aprenda a controlar aquilo que sente, ou será escravizado por isso. Você quer vencer? Quer parar de ser o que sempre sai perdendo, sempre chorando, sempre dando tudo e ficando com as sobras? Então precisa entender: a emoção precisa de direção. Sem isso, ela vira munição contra você. Frieza estratégica é dizer não com calma. É ver o caos à sua volta e manter o olhar firme. É escutar provocações e não morder o anzol. É bloquear o que fere sem precisar gritar. É se afastar em silêncio de quem só sabe te confundir. Você não é fraco por sentir, mas é irresponsável consigo mesmo se continuar deixando esse sentimento dominar cada decisão. Você já chorou demais por gente que dormia tranquila enquanto você implodia em silêncio. Já se importou demais com quem só te procurava quando o mundo deles desmoronava. Já cedeu demais, cedeu tanto, que perdeu o centro. Agora é hora de recuperar. Recuperar a sua frieza. Não como indiferença, mas como escudo. Não como bloqueio, mas como autogestão. Você precisa olhar para si mesmo e perguntar: o que eu ganhei por sentir tanto? Quantas vezes você chorou sozinho por estar ali para todos, mas nunca teve ninguém por você? Quantas noites virou pensando em mensagens que não chegaram, respostas que nunca vieram, justificativas que não fazem sentido? Sabe por quê? Porque você foi calor demais para quem só queria aquecer as mãos e ir embora. Você foi abrigo demais para quem só queria descanso passageiro. Mas agora é hora de mudar. Hora de parar de se queimar tentando manter o fogo aceso num lugar que só conhece o frio. Maquiavel dizia que os homens em geral julgam mais pelas aparências do que pela essência, porque todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. Ou seja, não adianta sentir intensamente se você não souber mostrar isso com força. Você pode amar, pode ter um coração gigante, mas se você não aprender a posicionar esse amor com autoridade, ele vira produto barato na prateleira de quem não sabe o que é valor. Então, pratique a frieza. Frieza é não responder de imediato. Frieza é ver, saber e escolher não reagir. Frieza é decidir que a sua energia só vai para quem realmente sustenta a presença com constância. Não é sobre se fechar, é sobre filtrar. E o que isso muda na sua vida? Tudo. Você para de sofrer por antecipação. Para de implorar por clareza onde só existe confusão intencional. Para de se entregar com pressa. Para de investir em quem sempre te tratou como plano B. Você aprende com o tempo que a frieza é um amor próprio que amadureceu. Porque só quem já sentiu demais entende a paz que é não precisar mais reagir. A paz de observar, de analisar, de escolher com calma quem entra e principalmente quem não entra mais. Frieza não é arrogância, é sabedoria. É o que você desenvolve depois de colecionar decepções com pessoas que usaram sua emoção como alavanca. E quando você aprende isso, algo dentro de você muda. Você se torna intocável. As pessoas podem tentar te atingir, mas você não se abala. Podem sumir e você não se desespera. Podem mentir e você não precisa provar nada. Porque agora você sabe, sentimento só vale se for correspondido com presença, respeito e verdade. O resto
é manipulação emocional disfarçada de conexão. Você vai se surpreender com o que acontece quando você começa a reagir com frieza. Aquelas pessoas que juravam te conhecer vão se perder, porque o que elas sabiam era o seu eu emocional, o que sangrava, o que explicava, o que chorava. Mas esse eu foi embora. No lugar dele nasceu alguém novo, alguém que não se desmancha por migalhas, alguém que pensa, observa e age com a calma de quem não precisa mais da aprovação de ninguém. E essa calma, essa frieza, é o começo da sua liberdade. Você já reparou em como os mais influentes não gritam? Eles não se apressam para responder. Eles não explicam demais. Eles observam. Escolhem as palavras. Sabem quando se calar. Porque existe uma lei silenciosa que os estrategistas conhecem e que os ingênuos ignoram. Quem fala demais, revela demais. E quem revela demais, perde o jogo antes mesmo de entender que está jogando. A nova regra não é sobre calar por medo, é sobre calar por inteligência. Por muito tempo, você achou que se explicando mais, seria compreendido. Achou que se justificando, seria perdoado. Achou que se abrindo com sinceridade, seria acolhido. Mas o que você recebeu? Julgamento, deboche, desprezo disfarçado de conselho. E por quê? Porque você entregou seu mapa emocional para pessoas que só queriam saber onde te atingir. Você mostrou seus pontos fracos achando que estava criando conexão, quando na verdade só estava se tornando previsível. E previsibilidade, nesse mundo, é sentença. Maquiavel entendia isso como ninguém. Ele não escrevia para agradar corações frágeis. Ele escrevia para abrir os olhos de quem vive sendo manipulado, achando que está sendo amado. Os homens devem ser acariciados ou destruídos, pois se apenas forem ofendidos, se vingarão. Sabe o que isso significa? Que não existe meio termo entre ser forte e ser vulnerável para quem não tem limites. Ou você aprende a proteger o que sente, ou vai passar a vida tendo que consertar o que foi quebrado porque você falou mais do que devia. A nova regra do jogo é simples. Quem observa mais, manda mais. Quem se cala, entende o campo. Quem fala cedo demais, se entrega. Porque palavras têm peso e, quando usadas sem consciência, viram munição nas mãos erradas. Olhe ao seu redor. As pessoas não querem saber o que você sente. Elas querem saber o quanto elas ainda te controlam. E cada vez que você responde com emoção, cada vez que se justifica, cada vez que tenta provar que não merecia o abandono, a traição, o silêncio, você se rebaixa. Você mostra que ainda está disponível. E isso, para o manipulador, é alimento. Mas quando você silencia, quando você deixa o visto ali quieto, quando você não responde à indireta, não rebate a provocação, não revida a ausência com desespero, a mesa vira. Porque quem vive de controle entra em pânico quando não consegue mais prever você. E aí vem a pergunta: você quer seguir sendo previsível ou está pronto para se tornar uma incógnita? Não pense que isso é sobre jogar sujo. Não é. É sobre proteger seu território emocional. É entender que nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Porque quem fala demais, se explica demais. E quem se explica demais, se coloca abaixo. Você não tem que explicar por que se afastou. Você não tem que justificar por que bloqueou. Você não tem que responder à pergunta, por que mudou? Porque a resposta está na pergunta. Você mudou porque aprendeu. Você aprendeu que quem fala demais perde foco. Quem se desespera para ser entendido, perde dignidade. Quem responde toda provocação se desgasta por dentro. A nova regra do jogo é frieza, é paciência, é olhar o caos e manter o próprio ritmo. É saber o que você sabe e não precisar provar nada para ninguém. Você já viu o poder de alguém que não rebate, de alguém que não pede explicação, de alguém que some em silêncio e reaparece diferente? Esse alguém domina o próprio jogo.
Porque no fim das contas, o verdadeiro poder está na dúvida. Enquanto eles te entendem, eles te controlam. Mas quando eles não sabem mais o que você pensa, o que você sente, o que você vai fazer, eles se perdem, eles vacilam, eles te procuram, mas já é tarde. Porque o silêncio que antes era dor, agora é estratégia. E a ausência que antes era fuga, agora é trono. Você se assenta no próprio valor, e quem quiser acesso vai ter que merecer. Então, da próxima vez que sentir vontade de escrever aquele texto enorme, de responder aquela provocação, de explicar tudo de novo, pare, respire. Lembre-se, quem fala demais perde o poder. Quem cala com consciência reina. Deixe que digam, deixe que criem versões, deixe que se perguntem por que você mudou. E sorria, porque agora você aprendeu a jogar. Você lembra da sua versão antiga? Aquele você que insistia em conversas unilaterais, que mandava mensagens longas demais para pessoas emocionalmente vazias, que explicava, justificava, pedia desculpas por sentir, que oferecia a alma inteira para quem só queria brincar de estar presente. Pois é, esse você morreu. E ainda que parte de você chore por ele de vez em quando, é hora de aceitar. Alguns pedaços precisam morrer, para que você renasça inteiro. O renascimento não é leve, não é bonito, não é cheio de frases prontas ou gratidão forçada. O renascimento é sujo, é solitário, é um grito mudo dentro do peito que diz: chega. Chega de ser tapete, chega de ser pausa, chega de ser o abrigo onde os outros descansam e depois saem batendo a porta. Você precisou morrer para o mundo que te conhecia fácil, previsível, acessível. Porque enquanto você era esse alguém sempre disposto, sempre doce, sempre disponível, o mundo se aproveitou. Se aproveitou da sua empatia, da sua entrega, da sua pureza. Mas então você percebeu. Não é você que sente demais, é o mundo que sente de menos. Não é você que exige demais, é o mundo que se acostumou a dar de menos. E aí começou a transformação, silenciosa, dolorosa, mas necessária. Maquiavel jamais escreveria sobre recomeços doces. Ele falaria sobre estratégia após a queda, sobre o frio calculado de quem foi traído e ainda assim voltou mais forte, sobre o tipo de vitória que não grita, mas impõe, o tipo de renascimento que não dá chances para que te quebrem no mesmo lugar novamente. Você renasceu, e agora ninguém mais pode usar a sua bondade contra você, porque ela continua aí, intacta, mas blindada. Você ainda ama, mas ama com critério. Você ainda perdoa, mas com distância. Você ainda se importa, mas não se entrega a qualquer mão estendida. E essa nova versão, ela incomoda, assusta, desorienta quem estava acostumado com sua fragilidade emocional. Eles tentam entender o que aconteceu, mas não conseguem, porque não viram as noites em que você chorou em silêncio, as vezes que você se culpou por sentir demais, as manhãs em que você acordou cansado da própria gentileza. Eles não viram o seu colapso, só vão ver a sua ascensão e vão dizer que você ficou frio. Mas o que eles não sabem é que você precisou esfriar para não se afogar em você mesmo. O renascimento implacável não tem plateia, não tem aplauso. Ele acontece no silêncio. Enquanto o mundo segue, você reconstrói cada parte que permitia abuso disfarçado de afeto. Você aprende a se levantar, sem avisar. E quando volta, volta diferente. Com olhar firme, passo silencioso, voz controlada, presença intensa. Porque agora você não tenta mais provar nada. Você é. E isso é um problema para quem só sabia se aproveitar da sua dúvida, da sua carência, da sua esperança de ser amado por quem só te usava. Mas agora não tem mais jogo. Agora você se olha no espelho e vê alguém que sobreviveu. Alguém que aprendeu que ser bom não é o mesmo que ser burro.
Que amar não é o mesmo que aceitar o inaceitável. Que lealdade não pode ser moeda em um mercado onde só você paga. Você entende que dali em diante ninguém mais te toca da mesma forma. Porque o acesso mudou. O padrão mudou. Você mudou. E que maravilha é olhar para trás e ver a distância entre quem você era e quem é agora. Ver que aquele você que precisava de aprovação morreu. E no lugar dele nasceu alguém que não precisa mais ser escolhido, porque já se escolheu. Agora, a energia que você dava de graça virou investimento. A presença que antes era constante virou privilégio. Seu amor, que era abundante, virou critério. Seu silêncio, que era dor, virou autoridade. É isso que o mundo não entende. Eles esperam que você volte igual. Mas você não volta mais, porque o renascimento é definitivo. Quem volta do fundo do poço, volta dono do próprio teto. Você construiu o seu, sozinho, em silêncio, com dor, com lágrimas, com raiva engolida, com saudade reprimida. E agora, quem te perdeu não sabe mais nem por onde começar, porque você não grita, você não responde, você não se justifica, você impressiona pela ausência. Você marca pela mudança. Esse é o renascimento que Maquiavel admiraria. O tipo que não se vinga com palavras, mas com distância. O tipo que não cobra justiça, mas se torna inacessível. O tipo que não ameaça, apenas some. E quando perguntarem onde você esteve todo esse tempo, responda com o olhar, com postura, com paz. Porque agora você não precisa mais provar nada. O mundo sentirá sua falta, mas nunca mais terá você do mesmo jeito. Porque agora você é aquilo que ninguém mais pode usar novamente. E isso é liberdade. Se esse vídeo falou com você, não sai sem deixar o like. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo que não te entrega frases bonitas, mas realidade crua e transformadora. E comenta aqui embaixo, qual parte mais te acertou? O que você está pronto para mudar a partir de agora? E se isso te tocou, você precisa ver os outros vídeos da série Filosofia de Maquiavel. Cada um é um golpe de consciência. Cada um é um passo a mais na sua evolução. Assista, reassista, se reconstrua. Porque isso aqui é só o começo.